Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de capelania. Hoje vamos falar sobre a capelania educacional, uma área muito importante, super importante para a realização do desenvolvimento escolar. Capelania educacional nada mais é do que a atuação do ministro capelão no ambiente escolar. Tema muito importante que alcança os professores, os alunos, alcança a coordenação da escola, todos os funcionários que atuam para que exista esse campo educacional, esse campo escolar, que é de tanta utilidade, ou melhor falando, é de suma importância para o desenvolvimento dos nossos cidadãos, dos nossos moradores de cada cidade do nosso país, e se estendendo aí do nosso planeta, né? Então a capelania escolar é uma área muito importante, que requer total perseverança, como também as demais áreas. Quero parabenizar você, ministro capelão, ministra capelã. Mas por que ministro capelão, ministra capelã, se você ainda não concluiu o curso? É porque se você chegou até aqui, é um sinal que você realmente tem essa vocação para a realização desse trabalho de amor, que é a capelania, que requer doação de si mesmo, deixar de fazer as suas vontades no sábado, no domingo ou em qualquer dia da semana para se doar aos outros e ver a transformação mediante o seu esforço. O Instituto Educacional Monógenes se alegra por ter você como um participante, como um aluno, e poder, estar aqui, ter esse privilégio de acompanhá-lo nessa jornada tão importante da sua vida, que é essa formação na área da capelania, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandiosamente, todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, assim podendo te preparar para o cumprimento desse excelente chamado. E hoje nós estamos prestes, a finalizar o nosso curso de capelania geral. Te aconselho a não parar por aqui, continue a estudar, continue a se dedicar, se desenvolva diariamente, como diz, coma da Bíblia, para que você venha ser um servo de Deus, um filho obediente, um instrumento útil na obra do Senhor. E hoje a gente vai falar desse tema tão lindo, que é a capelania educacional. Entre no modo aula, pegue uma caneta, um papel, comece a escrever aquilo que te chamar a atenção, reveja o vídeo quantas vezes for necessário, e que Deus venha abençoar grandiosamente o teu chamado, o teu ministério, a igreja onde você congrega, a tua casa, todas as pessoas que tiverem o privilégio de entrar em contato com você, pois você é um vaso escolhido, um servo de Deus, uma serva de Deus, um ministro do Evangelho, para poder transformar vidas mediante a palavra, mediante a tua dedicação. Agora iniciaremos mais essa videoaula. Fundamentos e princípios da capelania educacional. Aula tão importante. Fundamentos e princípios da capelania educacional. Exploramos a essência da capelania educacional, que vai além do proselitismo. Trata-se de um serviço de apoio socioemocional e espiritual, baseado no respeito, na ética e na promoção do bem-estar de toda a comunidade escolar. Quando nos referimos de toda a comunidade escolar, é todos os profissionais que dedicam-se à realização dessa obra tão linda na vida dos nossos pequenos e também na vida de nossos adultos, incluindo os maravilhosos alunos, pessoas que estão sendo formadas para o amanhã. Definição:
apoio espiritual e socioemocional em ambiente escolar, focado no bem-estar integral. Base ética, princípios de respeito à diversidade, não proselitismo e confidencialidade. Benefícios, melhora do clima escolar, redução do estresse e promoção de valores humanos. Vamos entrar um pouco mais a fundo na capelania educacional. Por onde devemos começar nossas reflexões sobre a capelania escolar? Perguntando sobre qual princípio do capelão escolar, ou a principal função do capelão escolar, ou perguntando sobre como o conteúdo da capelania escolar é organizado, certamente que respostas a essas e outras perguntas são relevantes e serão dadas em tempo oportuno. Em seu livro Filosofia para Jovens, Maria Luísa Silveira Teles considera que o homem, enquanto realidade biopsicossocial, já é uma assertiva aceita e que devemos, contudo, acrescentar a dimensão espiritual, senão jamais teremos o homem integral. Vamos fazer menção disso aqui de novo, isso aqui é bem forte. Em seu livro Filosofia para Jovens, Maria Luísa Silveira Teles considera que o homem, enquanto realidade biopsicossocial, já é uma assertiva aceita e que devemos, contudo, acrescentar a dimensão espiritual, senão jamais teremos o homem integral. Ou seja, jamais teremos o homem completo quando não visualizamos o ser espiritual. Prefaciando a capelania escolar, declaramos que ela se interessa pela vida integral do ser humano, e isso abrange a geração da vida eterna dentro da personalidade humana, em direção à semelhança com o Deus que a dá. A capelania dirige sua atenção para o desenvolvimento de toda a realidade humana, refletindo com perfeição cada vez mais a personalidade de Jesus Cristo, nosso maior exemplo de mestre, servo e Senhor. Aconselhar, edificar, construir, fortalecer, encorajar, ministrar, instruir, santificar através da palavra da verdade são verbos comumente conjugados na prática da capelania escolar. Nesta época em que os alicerces familiares e as bases da educação têm sofrido abalos contundentes, cremos que a contribuição da capelania escolar é significativa no que tange a possibilitar ao homem uma exteriorização cada vez mais adequada do seu caráter. Ou seja, transmitir aos outros aquilo que ele é internamente. E como não olharmos para o projeto perfeito de ser humano, chamado Jesus Cristo, qualquer que a gente ministre o Evangelho, para que a gente se torne cada vez mais semelhante a Ele, para que outras pessoas, ao olharem para a gente, também enxergarem a possibilidade delas se tornarem semelhança do Senhor Jesus, seguidor, discípulo, um aluno, um aprendiz do mestre dos mestres, do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Só assim haverá mudança, haverá transformação em nossa sociedade, haverá paz interior, paz de espírito, capaz de transformar a dor de um ser humano numa situação de extrema miséria, numa situação de extrema preocupação, e ela saber lidar com aquela frustração, sentindo paz de espírito, acreditando que somente Ele, o Deus único, é capaz de lhe proporcionar uma paz de espírito e um norte, um rumo, um caminho, para que ela alcance a saída desse problema que tanto lhe afeta. Esse trabalho está destinado a demonstrar com simplicidade como a capelania escolar, através da pessoa do capelão escolar, pode trazer benefícios eternos para a comunidade escolar. Por que digamos eterno? Por que falamos eterno? Por que a gente frisa na transformação eterna? Porque uma vez
a atuação da capelania ser solidificada, seja no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente, as pessoas que participaram vão querer dar continuidade. Então esse processo ele vai perpetuar em todas as gerações, causando impacto em todas as gerações, causando transformação em todas as gerações. Por essa razão, o capelão ele precisa ser dedicado, para que assim outras pessoas sintam essa mesma sede, esse mesmo amor de transformar a vida de outros por meio da palavra. Estou em pé em minha mesa para me lembrar de que devemos constantemente olhar as coisas de uma forma diferente. Sabe, o mundo parece muito diferente visto daqui. Quando vocês pensam que conhecem uma coisa, deve olhá-la de outra maneira, mesmo que isso pareça tolo ou errado. Ao ler, não considerem apenas o que o autor pensa, mas também o que vocês pensam. Rapazes, vocês precisam se esforçar para achar sua própria voz, porque quanto mais esperarem para começar, menor será a probabilidade de achá-la. A maioria dos homens leva a vida de desespero silencioso. Não se resignem com isso. Rompam. Não andem por aí como pequenos roedores. Olhem à sua volta. Olhem à sua volta. Tenham ousadia para investigar e achar novos territórios. Capelania preventiva e educativa. Eu quero falar para você, ministro capelão, ministra capelã, que o sucesso nada mais é senão do que o resultado esperado por um projeto empregado. Ou seja, você começa algo acreditando que aquilo vai te dar o retorno que você espera. E o sucesso é alcançar esse retorno. Mas, quando a gente fala de sucesso em algo empregado, o que seria alcançar o resultado? Mas quem alcança realmente o sucesso? O ser humano que tenta. Mas eu estou falando de um sucesso atingido e mantido. Só é alcançado pelo ser humano que tenta. Tenta e continua tentando. Ele não desiste, mesmo em meio às grandes adversidades. Não importa o projeto que ele esteja realizando, ele vai ser perseverante. Ele vai lutar por aquilo, pois com a perseverança é atingido a meta, o alvo, e é mantida. Somente assim é possível alcançar essa tão esperada realidade dentro das nossas escolas, como dos nossos capelães atuantes na administração, seja lá qual for a área da capelania. Então, dedicação para que esse resultado esperado seja alcançado e torne-se assim um sucesso. Ajudando na escolha da profissão. Cuidados para com a vida financeira, dado a interferências na gestão escolar. Cuidados para com a vida matrimonial, dado as interferências na gestão escolar. Encorajamento para decisões importantes. Orientação vocacional. Traumas da vida e suas interferências no desempenho docente e discente. Tarefas terapêuticas para problemas de inibição social decorrentes de uma educação familiar deficiente e de experiências traumatizantes. Comunicação criativa e interação. Motivação quanto ao desenvolvimento do potencial criativo, promovendo a comunicação como forma de crescimento pessoal relativo às questões de ordem espiritual, relativo às questões éticas, valores e sentido da vida, relativo a questões de caráter pessoais e interpessoais. O perfil do capelão escolar. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. 1 Coríntios 3, versículos 5 e 6.
Esse capítulo objetiva apresentar o perfil do capelão escolar, especificando quem ele é, o que ele faz e como realiza e promove as diferentes atividades no âmbito da capelania escolar. Quem é o capelão escolar? Antes da gente continuar, quem é o capelão escolar? Reflita um pouco. Quem é o capelão escolar? O capelão escolar é uma pessoa tão humana quanto todas as demais, porém interessado pelas coisas espirituais como poucos, que tem como alicerce o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, que tem como sua maior ferramenta de trabalho a Bíblia, entende que gente é obra-prima da graça de Deus. É uma pessoa que expressa palavras de afirmação e de esperança. Palavras de afeto, de elogio, de encorajamento, de exortação, de instrução, de oração e de orientação. O capelão escolar empreende tempo personalizado e ouvidoria atenciosa ao seu público-alvo, esforçando-se para não interromper a conversação, não desviar o olhar e valorizar os sentimentos dos outros, que se esforça para compreender as pessoas, tendo paciência com elas e habilidade para lidar com problemas complexos. Então a gente vê que o capelão, ele não é uma pessoa superficial. Por exemplo, eu vou fazer uma missão evangelística com a minha igreja. Na quarta-feira, nós vamos nos deslocar e nós vamos a uma igreja, nos organizar para de lá partirmos para centros educacionais. Nesse centro educacional, nós vamos ter esse dia, digamos que não tão comum, mas algo esporádico, de vez em quando realizamos esse trabalho. Após a realização desse trabalho, eu vou retornar à minha casa e talvez ano que vem, quando a igreja fizer isso de novo, eu estarei lá realizando esse mesmo serviço, se assim eu tiver disponibilidade. Quero dizer para você que não é assim que funciona, não é assim que a gente consegue enxergar um ministro capelão, pois quando sentimos e entendemos que temos o chamado de capelão, as nossas atitudes diárias são de um capelão. Então não é uma visita anual, mas é uma visita, um acompanhamento, um suporte contínuo, diariamente, aonde vai estar se deslocando a centros educacionais, aonde vai estar se deslocando à casa, se possível, dos familiares, vai estar presente constantemente, não só em alguns momentos, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, não. É um trabalho de dedicação, é você casar com essa atuação. Como um médico, ele inicia na sua jornada e ele vai estar ali para toda a sua vida. Como um professor. Por essa razão, existem tantas áreas da capelania, pois sabemos bem que alguns têm inclinação para prisional, outros para militar, outros para educacional, outros para parlamentar e assim sucessivamente. Mas precisa ser cravado, fixado dentro da gente, que o ministro capelão, ele não é capelão somente quando tem as atividades da igreja, mas diariamente. Ele é um ministro que atua ordenado por Deus, mas é em favor do próximo. Ele é esse consolo que caminha em busca de consolar
aqueles que estão em sofrimento, que estão sem direção, que precisam de um aconselhamento, de uma orientação. O capelão escolar investe na sua capacitação pessoal, através de clínicas, cursos, congressos de capelania, leituras de livros e tudo o que interessar para que ele desenvolva o seu chamado com excelência. Por fim, o capelão escolar busca, na intimidade com Deus e na santidade da palavra, ajudar os indivíduos a enfrentarem mais eficazmente o problema da vida, promovendo encorajamento e fortalecimento do homem interior, a fim de encontrar soluções divinas para problemas tão humanos gerados. O capelão, ele está atuando fortemente quando falamos da capelania educacional, em presença firme, sólida na escola, dedicando tempo para atender as pessoas que procurarem o capelão. Cultos e devocionais, educadores e funcionários, educando familiares dos educados e educadores, e outras variáveis. Distribuição de bíblias e literatura espiritual, convidando outras pessoas para poder auxiliar esse trabalho tão lindo. Ou até mesmo convidando os gideões internacionais para fazer a distribuição de bíblias. Fortalecimento de valores e princípios que garantam a boa convivência mútua. Verdades espirituais, como oração, espírito de profecia, integração com o projeto pedagógico da escola, convergindo aí com os mesmos propósitos. Preservação do espírito de equipe. Palavra espiritual em comemorações especiais do calendário da escola. Lembram como antigamente existia uma matéria na grade escolar chamada religião? E em horários específicos, como almoço, em algumas escolas existia isso. Em almoço, como café da manhã, era realizada uma oração. Em eventos, como final de ano, e em algumas outras áreas, como Páscoa, era explicado o real sentido dessas festividades e assim feita oração, todo mundo participando. Aula inaugural, aniversário da escola, culto de ação de graças. Vocês lembram que era ministrado uma palavra? Formatura, colação de grau, e outras datas especiais. Hoje, digamos que se perdeu pelo caminho, mas a atuação do capelão, juntamente com a escola, o setor responsável, a direção, é tentar fazer com que isso retorne. Isso dentro das nossas possibilidades, claro. Planejamento estratégico, datar calendário, definir processo de avaliação contínua do trabalho, elaborar agenda semanal de atividades, sistematizar aconselhamentos, presença e apoio em atividades extracurriculares e extraclasses, acompanhamento, apresentações, apoteose, cantatas, congressos, encontros sociais, excursões, filmes, passeios, produção e distribuição de textos. Trabalho de orientação pessoal em local próprio para aconselhamento, sala própria, visitação a famílias de educandos em crise, adoentados, enlutados, com problemas escolares também. Em tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. E de que seremos interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do sonho, uma ponte. Do medo, uma escada. Da procura, um encontro. Recursos de apoio à tarefa da capelania. O homem considera as ações, mas Deus leva em conta as intenções.
A capelania escolar deve manter um acervo de livros, revistas e vídeos que reflitam e orientem sobre estes assuntos. Deve conhecer o sistema pedagógico da escola, seu estatuto, regimento e projeto político-pedagógico. Deve também ter conhecimento das leis do país que regem as matérias polêmicas acima citadas, além de muita sabedoria divina para administrar essas questões. É muito desafio que a capelania escolar tem. Sabemos que na capelania escolar a gente vai ter muitas barreiras. E a gente precisa abordar os princípios fundamentais. A capelania escolar é uma atividade religiosa de cunho espiritual, que lida com indivíduos em formação física, mental e espiritual, que frequentam escolas públicas e particulares, procurando dar-lhes orientação religiosa e espiritual, dentro do respeito à liberdade religiosa de cada pessoa ou de cada família. Pois sabemos que existem várias religiões e nas escolas onde são realizados, nem todos são cristãos. Mas com o amor, com carinho, nós vamos exercendo esse trabalho de amor e levando a santa palavra. O capelão deve interagir-se do regimento interno da escola em que atua e das normas disciplinares dos alunos, professores e funcionários, respeitando-os plenamente. A atuação do capelão não deve contrair, ou melhor, contrariar o trabalho de professores, pedagogos, psicólogos e diretores, nem lhes embargar os programas, mas sim cooperar para o bom desempenho dos alunos. Os programas do capelão devem ser elaborados dentro de uma visão integrada aos programas educacionais da escola, para que possa contribuir para o aproveitamento dos estudantes. O trabalho do capelão com os alunos não deve contrariar orientações das famílias, quando alguma família não permitir que seu filho participe dos programas da capelania. Isto deve ser respeitado. A área de educação a ser trabalhada pelo capelão é apenas a educação religiosa e o aconselhamento pastoral. Não deverá ele entrar na área dos pedagogos, nem dos psicólogos. Aconselhamento pastoral precisa ser fixado. Não deverá ele entrar na área dos pedagogos, nem dos psicólogos. Vale lembrar. Assuntos de disciplina não deverão ser acolhidos pelo capelão, a menos que seja solicitado pela direção da escola. Igualmente, casos de avaliação pedagógica em que os alunos se julguem injustiçados por professores e educadores não devem ser acolhidos ou tratados pelo capelão, especialmente quando exercerem suas atividades em escolas públicas ou particular, não confessional. No contexto de uma escola, sabemos bem que surgem problemas de droga, de alcoolismo, de gravidez de adolescentes e outros casos especiais. O capelão pode ser a primeira pessoa a detectar tais problemas em crianças, adolescentes e jovens. Ele não deve se omitir em trabalhar esses problemas, buscando a melhor orientação para a solução de cada caso. Ao detectar tais casos, o capelão averiguará primeiro se pertencem às outras áreas profissionais da escola, antes de tomar qualquer atitude. São pontos de suma importância. A área da capelania escolar ela é bem robusta, bem extensa e vale a gente nos dedicarmos a conhecer melhor, pois sabemos bem que nossas crianças é o futuro, é o nosso amanhã, é a nossa sociedade que está sendo gerada e que levará tudo aquilo que aprendeu hoje em sua essência no amanhã. Então, ministros, dedicação. Ao convencer-se de que o caso pertence à sua área, o capelão iniciará seu trabalho respeitando, evidentemente,
o indivíduo e sua família. Igualmente, ao tratar de problemas especiais com estudantes, o capelão deverá avaliar o momento certo de se comunicar o fato aos pais. E quando o fizer, deverá ser com bastante cuidado para não criar recuo do jovem que está sendo ajudado e nem provocar reações extremadas dos pais. Casos de grande gravidade ocorridos com estudantes maiores de idade só serão relatados aos pais caso eles concordarem ou julguem que necessitam de ajuda. Casos de gravidade ocorridos com estudantes menores de idade deverão ser relatados aos pais, naturalmente dentro dos cuidados que exige cada questão. A gravidez de adolescente é um caso especial de grande gravidade, porque envolve corrupção de menores, que exige os seguintes cuidados: esperar que o caso lhe viesse ao conhecimento, ou pela própria pessoa, ou pela direção da escola, ou ainda pelos pais. Averiguar se os pais estão sabendo do fato e qual a atitude deles. Jamais ser drástico com o adolescente, mas tratá-lo como pessoa e com muito cuidado, sem contudo aprovar a sua atitude errada. Uma vez que o caso aconteceu, jamais incentivar o aborto, em nenhuma hipótese. Veja, procure dar uma lida no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal, isso vai reforçar muito essa área. Levar a adolescente a valorizar a vida que tem dentro dela e prepará-la para encarar esse desafio. Não procurar resolver o problema do parceiro, a menos que seja solicitado e principalmente se for também da escola. Manter o equilíbrio de tratamento, nem a privilegiar pelo feito, nem a menosprezar pelo erro. Todo o procedimento que envolver esses problemas especiais com estudantes deverá ser relatado à direção da escola, a quem de direito, uma vez que a primeira responsabilidade sobre o aluno é dela. Todo o trabalho de ensino religioso de capelão e sua equipe devem levar em conta os direitos à consciência religiosa de cada indivíduo. Isso deve ser feito mesmo em escolas confessionais, em que os pais que aceitam ali matricularem seus filhos já sabem da posição religiosa da instituição. O capelão fará o seu trabalho religioso e espiritual, sem conotação sectária, mesmo porque na escola confessional haverá alunos pertencentes a diversas linhas de doutrina cristã. Este respeito à consciência religiosa do indivíduo fica mais exigente quando a escola for pública ou particular não confessional. A capelania adotará para si uma linha de doutrina e ensinos, bem assim de procedimentos no atendimento individual de alunos, professores e funcionários da escola. Os auxiliares não poderão discrepar em termos de ensino e doutrina das linhas adotadas pela capelania. Todos deverão falar uma mesma língua. Capelães e auxiliares não poderão discordar de doutrina em ensino ou metodologia perto de alunos e professores. Casos dessa ordem serão tratados em particular pelo capelão-chefe. Capelães auxiliares não deverão ser chamados à atenção diante de alunos, professores e funcionários. Esses casos devem ser tratados em particular na sala da capelania. Também, a capelania não poderá discrepar da disciplina geral adotada pela escola. Capelania e direção da escola deverão também falar a mesma língua. Ao atender pessoas, sejam alunos, funcionários ou professores, o capelão e seus auxiliares manterão absoluto sigilo dos casos tratados. Assuntos tratados na sala da capelania ou mesmo no aconchego dos lares de alunos jamais serão mencionados de público, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo didático, e nem passados para outras pessoas. Igualmente, se tiver conhecimento de doença grave de alunos ou familiares, jamais passar para outros essa informação, ou mencionar o fato em público. O capelão jamais fará qualquer tipo de discriminação ou diferenciação no tratamento de pessoas que esteja sendo tratada em assunto moral grave. Em escolas públicas, caso haja permissão para a atividade de capelania, todo o trabalho do capelão deve ser posto em prévia programação que será submetida à direção da escola. Ou seja, o capelão ele vai fazer um breve e vai apresentar na diretoria aquilo que será transmitido, para que eles tenham ciência da atuação
e do contexto que será abordado pelo ministro capelão dentro da escola. A metodologia do ensino religioso deverá ser colocada de modo a não provocar reclamações por parte de alunos, pois isto significará o fim da oportunidade. Então, causando polêmica e desconforto por parte de alunos, basicamente a gente tem o fim do processo aí, da permissão, da atuação do capelão em determinada escola. Então, por essa razão é preciso ter prudência, pois o objetivo é transformar as pessoas mediante o Evangelho, sabendo bem que esse trabalho ou melhor, precisa-se ter bastante dedicação para exercer essa função com bastante sucesso, como falamos anteriormente. Se tiver de tratar de algum problema especial com algum estudante, com os pais, isso se deverá ser feito com expressa permissão da direção da escola, depois de dar-lhe o pleno conhecimento do problema. Então aqui nós abordamos pontos de grande importância da atuação aí do ministro capelão. E isso é muito bom. Competências essenciais para o capelão educacional. Para atuar com excelência, o capelão educacional precisa desenvolver um conjunto de habilidades que vão desde a empatia até a comunicação eficaz. Estas competências são cruciais para construir relações de confiança e promover um impacto positivo na vida dos alunos e da comunidade escolar. Escutativa, capacidade de ouvir sem julgamento, compreendendo as necessidades do outro. Comunicação não violenta, expressar-se de forma clara e respeitosa, facilitando o entendimento. Empatia, habilidade de se colocar no lugar do outro, oferecendo apoio sensível. E claro, discernimento ético, tomar decisões pautadas em princípios morais e valores universais. É de extrema valia a gente observar cada ponto, pois esses pontos são capazes de transformar vidas mediante a dedicação do ministro capelão. Integração com a equipe pedagógica e familiares. A colaboração é fundamental. O capelão atua em sinergia com professores, coordenadores e a direção, além de estabelecer uma ponte de confiança com as famílias, garantindo uma abordagem holística no desenvolvimento dos alunos. Reuniões colaborativas. Primeiro ponto, participação em encontros pedagógicos para alinhamento de estratégias. Segundo ponto, palestras e workshops, oferecendo atividades para pais e educadores sobre temas como valores, comunicação e bem-estar. Terceiro ponto, criação de redes de apoio. Impulsionar parcerias para fortalecer a comunidade escolar. É um ponto também muito importante. Sempre procurar apoio para escalar esse desenvolvimento e bem-estar. Cuidado espiritual em situações de crise. Em momentos de crise, o capelão é um farol de esperança e apoio, oferecendo conforto e direção. Palavra da Bíblia, Salmo 119, versículo 105, um tema, uma passagem da Bíblia muito conhecida, que diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A função do capelão é transmitir essa luz, ser essa lâmpada, orientando as pessoas com embasamento bíblico, lhes trazendo uma direção, um norte, um caminho para a solução
dos seus problemas quando falamos de crise e em todos os contextos da vida. A escola, como reflexo da sociedade, pode ser palco de crises, e o capelão é treinado para atuar de forma calma e eficaz, oferecendo suporte espiritual e emocional em situações delicadas como luto, conflitos intensos ou desastres naturais, auxiliando na resiliência da comunidade. Primeiro ponto a gente observar nessa área de crise: primeiro, socorros psicológicos e espirituais. Segundo ponto, articulação com profissionais de saúde mental. Terceiro ponto, criação de espaços seguros para expressar essa dor e perca. Então, assim, o capelão ele vai criar um espaço onde as pessoas vão poder se voltar a ele e assim expressar a dor que ele está sentindo. Pois o capelão é um terapeuta espiritual, um terapeuta da alma. E num local sigiloso, num local mais, vamos dizer assim, que a pessoa que o procura se sinta mais à vontade, ele vai conseguir transmitir com mais liberdade aquilo que ele está sentindo. E assim o capelão vai trabalhar para poder ajudar essa pessoa a vencer essa crise. Isso é um ponto também super importante. O papel do capelão no ambiente escolar. O capelão educacional atua como um elo vital entre estudantes, professores, pais e a administração. Sua função é oferecer suporte, orientação e um espaço seguro para o diálogo sobre questões existenciais, morais e espirituais, contribuindo para um ambiente escolar mais acolhedor e reflexivo. Primeiro ponto, promover o diálogo e a escuta ativa, oferecer suporte em momentos de dificuldade, incentivar a reflexão sobre valores e propósitos e, claro, colaborar para a saúde mental dos alunos. Práticas inclusivas em contextos multiculturais. A capelania educacional promove a inclusão e o respeito à diversidade religiosa, cultural e social. O capelão é um agente de união, incentivando o diálogo interreligioso e a valorização das diferenças, contribuindo para um ambiente verdadeiramente acolhedor. Diálogo interreligioso, eventos multiculturais, apoio à diversidade, promovendo a compreensão e o respeito entre diferentes crenças, organizar celebrações que valorizem a riqueza das diversas culturas presentes na escola, garantir que todos os alunos se sintam representados e respeitados independentemente de suas origens. Um ambiente inclusivo é essencial para o desenvolvimento pleno de cada indivíduo. É de suma importância a gente observar isso. Técnicas de aconselhamento e acolhimento. Um dos pilares da capelania educacional é a capacidade de oferecer aconselhamento eficaz e aconselhamento genuíno. Abordaremos técnicas comprovadas para auxiliar estudantes em diversas situações, garantindo que se sintam seguros e compreendidos. Aconselhamento breve. Técnicas focadas na resolução de problemas específicos. Suporte emocional. Ferramentas para lidar com ansiedade, tristeza e estresse. Mediação de conflitos. Estratégias para ajudar na resolução de desentendimentos. Por isso o capelão, ele precisa ter uma dedicação ativa em leitura, para poder auxiliar as pessoas. Então ele precisa amar a leitura, conhecer a Bíblia, se dedicar a leituras de livros teológicos, ter uma vida de oração, para que assim ele consiga a direção divina para poder auxiliar essas pessoas.
capelania educacional, integrando espiritualidade e educação. Este curso foi cuidadosamente elaborado para capacitar profissionais e voluntários a promover um ambiente educacional integral, que nutre tanto o intelecto quanto o espírito. E as práticas inclusivas. Que são também de suma importância, como abordamos agora há pouco. E a implementação e a avaliação de programas de capelania. Concluímos essa etapa com um guia prático para a implementação e a avaliação de programas de capelania eficazes. Aprenda a planejar, executar e mensurar o impacto das suas ações, garantindo a sustentabilidade e a relevância do seu trabalho. Planejamento, definir objetivos claros e estratégias de ação. Aprimoramento, ajustar o programa com base nos resultados da avaliação. E o lançamento, comunicar e iniciar as atividades do programa. Avaliação, coletar dados e analisar o impacto das ações. Capacitar-se em capelania educacional é investir no futuro de uma educação mais humana e integral. Chegamos ao fim de mais essa videoaula e eu quero nesse momento novamente parabenizar você por ter chegado até aqui. Deus seja louvado pela sua vida, que o Senhor coloque pessoas sérias no seu caminho para poder lhe auxiliar nessa jornada, sabendo bem que a tua vida será o motivo de outras pessoas buscarem ao Senhor. Isso nada mais é do que um motivo importantíssimo para que você se dedique ainda mais nesse chamado tão lindo. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida e o Instituto Educacional Monógenes segue à disposição para lhe auxiliar em toda a sua jornada ministerial.